Olá, família! Estamos aqui com mais um podcast Mães na Escuta. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito bacana, que é sobre educação financeira. Sabe aquele aperto que a gente passa no final do mês? Ou então aquele salário que não dá para o mês inteiro? Quando a gente está lá com um dinheirinho que já dá para poder fazer uma coisa diferente, a fralda acaba. Ou o leite acaba. Alguma coisa vai acabar e você vai precisar usar essa reserva. É sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje. E eu trouxe para poder me ajudar nessa conversa o Lucas Aguiar, que ele é formado em contabilidade e hoje ele atua especialmente sobre educação financeira. Então, bem-vindo, Lucas, ao nosso programa. Muito bom ter você aqui com a gente. Boa tarde, Ana. É um prazer estar aqui com você. E espero poder contribuir para as mães e para outras pessoas em relação a essa educação financeira como um todo. Mas claro que vai. Quem não tem dúvida de como que organiza um dinheiro, né, gente? Então, olha só. Lucas, traz pra gente, então, o que seria, assim, na verdade, essa educação financeira? É ter que ficar guardando dinheiro o tempo todo? É todo mês ter que ter alguma coisa? O que seria isso? Então, Ana, a gente hoje vive num mundo absolutamente uma rotatividade enorme em termos de vida pessoal, vida profissional, conciliar tanto os gastos pessoais quanto gastos, vamos dizer, profissionais no dia a dia. E a educação financeira, ela não tem um conceito, vamos dizer, abrangente de forma que vai atender especificamente um público. Hoje a gente pode dizer que a educação financeira ela é voltada para todo mundo, seja uma pessoa casada, seja uma pessoa solteira, seja uma mãe solteira, seja os pais hoje que cuidam dos filhos em casa, né? Então, a educação financeira hoje, a gente pode entender ela como, eu até costumo dizer, que seria entender o seu padrão de vida hoje na sociedade. Então, assim, hoje é muito importante a gente poder entender quais são os seus principais gastos ao longo do mês, quais são aqueles gastos fixos que a pessoa necessariamente tem ao longo do mês. E quando a gente fala de custos ou gastos variáveis, são aqueles gastos que são, vamos dizer, surgem de surpresa na nossa vida ao longo daquele mês que a gente está vivendo. Então, assim, se educar financeiramente hoje é um desafio para as famílias brasileiras, né? Um desafio para todos nós. Seja as pessoas estando empregadas ou não, sejam pessoas que estão trabalhando como freelancer ou pessoas que já trabalham com carteira assinada e têm uma certa segurança hoje no mercado de trabalho. Então, a educação financeira hoje, ela pode começar desde a criança ali nos primórdios da idade ali na escola, né? Quando está com 10, 12, 15 anos de idade ali na escola, até o adulto, né? A pessoa mais velha. Então, essa educação financeira, a gente vai citar ao longo da nossa conversa aqui diversos pontos que as pessoas podem melhorar na sua vida pessoal para poder ter um controle financeiro ao longo do mês, para poder não ficar, igual você falou no início da nossa conversa, nesse aperto, né? Sim. De saber se vai ter que comprar uma fralda, comprar um presente pro filho. Escolher o que tem que pagar. O que eu vou atrasar esse mês. Então, assim, a gente vai tentar retratar de uma forma mais didática nos tópicos aqui o que a gente pode trazer de dicas e soluções para essas pessoas que hoje estão completamente desorganizadas conseguirem ter uma vida financeira mais equilibrada, vamos dizer assim. Olha que arraso. Sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje. Então, eu sugiro que você fique aqui até o final, dê likes aí, se inscreva nesse canal também, que tem muito assunto para vir pela frente. E como se não bastasse esse super conceito que o Lucas trouxe pra gente, ele vai contar agora quais são as opções que a gente tem para poder organizar essa vida financeira, então. Porque se eu, por exemplo, tenho lá na minha cabeça que a organização mental não vai funcionar, porque eu já vou esquecer e a coisa não vai dar certo. E como que são as opções, então, que a gente tem para poder organizar esse financeiro? Então, atualmente, as pessoas elas criam muitas coisas mirabolantes para poder cuidar de uma coisa financeira que, na verdade, é simples. É simples quando você fala assim, fulano ganha tantos mil por mês, então ela tem um planejamento financeiro muito saudável, porque tudo que ela gasta vai sobrar no final do mês frente ao salário que ela tem. A primeira dica que eu daria, na verdade, é a pessoa, obviamente, pode parecer óbvio que eu estou falando, porém, para muitas famílias e muitas pessoas, isso não é óbvio, que a pessoa não consegue sequer se organizar para pagar um boleto ao longo do mês. Então, a primeira coisa que eu daria como dica para as pessoas se organizarem hoje, obviamente, é enquadrar os seus gastos fixos dentro do salário que ela ganha dentro do mês. Vamos tratar primeiramente de uma pessoa que hoje é contratada de uma empresa, tem um salário fixo, ou seja, essa pessoa ela já sabe quanto ela vai ganhar naquele mês, então ela tem que enquadrar aqueles gastos dela dentro de uma realidade,
lógica, né? Que ela não vai poder extrapolar aquele limite. Sim. É o famoso estourar o limite do cartão de crédito ou ter gastos desnecessários ao longo daquele momento. Então, assim, o que a gente pode falar como planejamento seria a pessoa minimamente ter um controle, seja em planilha de Excel, seja no próprio plano que você vai falar, a gente vai falar um pouco mais dele para frente, né? A gente pode pegar a dona de casa hoje, que às vezes ela rascunha algo ali no papel de pão e consegue ter um controle. Guarda no bolso? Isso, guarda no bolso tá, e beleza. simplesmente está guardado. Ou aquele cara que vai guardar o dinheiro na caixa de sapato debaixo da cama e vai ter um controle ali, né? Então, assim, a gente não precisa criar nada mirabolante para poder ter uma vida financeira saudável. Eu diria hoje que a primeira coisa seria registrar de forma bem analítica quais são os seus gastos e quais são os seus ganhos ao longo do mês. Então, vamos colocar aqui em uma situação hipotética. A pessoa ganha R$5.000 por mês, que é um bom salário frente ao que o mercado paga hoje, independente da profissão da pessoa. Ela vai colocar aqueles R$5.000 ali como limitador do gasto dela ao longo do mês e vai detalhar quais são as principais despesas que ela tem como prioridade. Então, eu vou dar um exemplo. A pessoa não vai deixar de pagar uma conta da CEMIG, uma conta da Copasa ou os mantimentos, vamos dizer, né? Como é que eu posso dizer? As necessidades básicas do mês em cima daquele valor. Então, ela vai fazer uma planilha simples, um controle básico do que seriam seus gastos fixos. O que é o gasto fixo? É aquele gasto recorrente, aquele gasto que todo mês ele vai acontecer, independente se você estiver dentro de casa ou não. Sim. Pode ser que a sua conta de luz ela vai aumentar ou diminuir de acordo com a sua presença dentro de casa. Hoje o home office, por exemplo, traz muito isso, né? A pessoa que estava no trabalho hoje pode gastar mais luz em casa por conta do home office, às vezes o filho está em casa por mais tempo, Sim. Enfim, a família às vezes está em casa por um período maior. Então, basicamente, a pessoa vai ter que primeiro detalhar quais são esses gastos fixos dela e em situação hipotética, igual a gente está tratando aqui, beleza, eu percebi que o meu gasto fixo por mês ele é de R$3.800. Então, a pessoa sabe que ela ganha R$5.000 líquido por mês, ela não vai poder extrapolar aquele valor. Então, ela vai destinar parte daquele salário dela para poder cobrir esse gasto fixo e em cima desse valor que ela recebe mensal, ela vai detalhar o que ela vai gastar de variável por mês. Aí, o que é o variável? O variável ele entra em N situações. O que é o variável? É o barzinho no final de semana, é o jantar com a esposa, a saída com o filho no final de semana, é uma viagem, é o gasto com o filho, que a gente vai tratar mais ao longo da conversa. Então, assim, uma vez que você quitou suas contas no mês, os seus gastos fixos, esse variável você vai ter que dividir ele de duas formas. Uma reserva para você poder ter os seus gastos extras e se sobrar, vamos dizer, em termos de percentuais, aí sobrou 10%, 15% do salário, você vai conseguir guardar esse dinheiro. Então, você tem que ter um mínimo de planejamento para saber se aquele valor está dentro do seu orçamento familiar naquele mês. Se você não extrapolou nada que fugiu à regra, né? Esse mês eu dei um presente para o meu filho que me custou R$400 e ele comeu o meu orçamento do mês inteiro. E eu não havia planejado. Esse mês eu fiz uma obra aqui na minha casa que me custou R$2.000, eu não tive como, eu tive que pagar. Então, assim, a primeira coisa é detalhar esses gastos de forma extremamente analítica mesmo. É detalhar ali no cafezinho o que você está gastando por mês. E, paralelo a isso, você vai saber mais ou menos uma média do que você vai gastar de forma variável dentro daquele mês. O variável, ele pode se tornar um gasto fixo a partir do momento que ele se torna recorrente. Por isso que a pessoa tem que ter essa educação mensal para saber que ela vai evitar aquela saída no último final de semana do mês, porque o salário já está curto. Ela vai evitar um gasto extra fora daquele padrão do mês. Então, assim, é dessa forma que a pessoa vai, ao longo do mês, se ajustando ali para poder conseguir, vamos dizer, fechar o mês no azul, né? E não no vermelho, como muitas pessoas, infelizmente, estão fechando hoje. E porque também, quando a pessoa coloca, né, registra esses gastos, o variável, o fixo, enfim, ela sabe ali, ela tá vendo, né? Exatamente. Quando a gente vê, a gente consegue ter uma noção do que é o palpável. Sim, e aí, pegando... só para complementar, Ana, eu acredito que é o seguinte, dentro dos pontos que eu considero extremamente importante, a gente fala de esquematizar os objetivos familiares. O que é esquematizar os objetivos familiares? A partir do momento que você, vamos dizer, um casal, né, tem ali 1, 2 filhos, ou independente se tem filhos ou não, a gente entende que o casal ele tem que ter os mesmos objetivos em relação à organização financeira. Não adianta eu ser uma pessoa que gasto muito e a minha esposa gasta pouco. Ou seja, ela economiza e eu gasto o que ela, na verdade, está economizando. Então, assim, quando a gente fala de planejamento familiar, planejamento financeiro, ele tem que ser voltado, como a gente está falando aqui no caso de planejamento de mães, de pais, num conjunto como um todo, vamos dizer, por isso que a gente fala de educação financeira familiar, onde a família tem que estar em sintonia naquele gasto. Porque não adianta eu gastar muito, mas a pessoa que convive comigo gasta pouco, ela está economizando e eu não. Vai dar BO. Por isso que tem que ser... Vai dar BO isso daí. Exatamente, por isso tem que ser uma coisa com uma sintonia muito grande. Entendido. Entendeu? E aí também entra na questão, eles estão planejando comprar um apartamento.
né? Aquele custo ali que talvez seria variável, ele vai se tornar um custo fixo, porque vai ter ali todo mês, né, um pagamento de alguma parcela, algum financiamento, enfim, alguma situação nesse sentido. Exato. Pegando o gancho, Lucas, dessa resposta, dessas informações sua, eu trouxe aqui, olha, um planner. Esse planner aqui é o planner da gestante em si, porque, afinal de contas, a gestante, ela gasta muito. É muito investimento, é muito planejamento, e sobre planejamento é o que o planner traz pra gente. Aqui, nesse planner da gestante, ele fala muito, tem, sim, as questões do controle financeiro, tem as questões de um calendário. A gente traz aqui também nesse planner as consultas com os profissionais, que não deixa de ser uma organização também. Além disso, nesse planner aqui, ainda tem todas as questões de quando a mulher fica grávida, tem a informação de o que acontece com ela mês a mês no corpo dela, que é uma curiosidade muito grande da mulher, e principalmente com o neném. O que está acontecendo com ele ali, toda semana, qual o desenvolvimento dele. Então, trago aqui para vocês conhecerem esse planner da gestante, que ele é muito completo, e dentro dele não deixa de existir a questão do controle financeiro, que é onde aqui você vai detalhar a data do gasto, o que foi a categoria, com o que você gastou, e ainda também o valor daquilo, que aí no final das contas é o que fica ali de palpável, para a gente saber o que, olha, não, nisso daqui a gente pode economizar, nesse daqui já sobrou um pouquinho, posso comprar alguma outra coisa do enxoval ou investir em alguma outra coisa relacionada à gestação, ao parto e ao pós-parto também, que as mulheres muitas vezes deixam de pensar nessa questão do pós-parto. E aí, Lucas, pergunto para você agora. Essa mulher, essa família, né, que está pensando aí em engravidar, nessa situação, a gente tem várias situações de gravidez, né, gente? Mas nós vamos pegar um pouquinho de cada uma. Essa família que está planejando aí ficar grávidos, né, que a gente costuma falar. Como que acontece esse planejamento? Por onde que eles podem começar esse planejamento? Porque a gente conversa muito com pessoas que falam assim, não, eu vou engravidar no final do mês que vem, eu vou engravidar depois do carnaval, né, Lucas? Vou engravidar, enfim, qualquer época aí do ano. Como que acontece esse planejamento? Por que tem essa questão, né? Vou engravidar em tal época, quando tem um planejamento de gravidez? Então, não existe uma fórmula mágica, né? Para a pessoa falar o seguinte, eu vou engravidar mês que vem ou daqui a um ano eu vou me planejar dessa forma. Que acaba que a pessoa vai procrastinando aquela situação e vai falando assim, não, quando estiver próximo da data provável que eu queira engravidar, para poder planejar isso, eu vou resolver o meu problema. Então, assim, eu entendo que o planejamento financeiro nesse tipo de situação, ele é a médio e longo prazo. O que é a médio e longo prazo? Olha, no planejamento meu familiar, eu pretendo engravidar em abril do ano que vem. Então, você tem uma margem de tempo para você poder se organizar e planejar aquilo. Aí volta naquilo que eu falei. Vários pontos que você tem que elencar junto, no caso o casal, né? Independente da forma como a pessoa está tratando aquele processo de gravidez, é o que eu estou falando. Qual que é a segurança no meu trabalho que eu tenho hoje? Em relação, não é chegar lá no chefe e falar o seguinte, você não me manda embora não, porque mês que vem eu preciso engravidar. Não é mais ou menos isso. Mas é mais ou menos o seguinte, qual que é a segurança que eu tenho hoje financeira para poder ter um filho? Porque essa questão do oba-oba, né? Não, a gente deixa nascer a criança, depois a gente vê, a família ajuda a cuidar e todo mundo ajuda. A gente sabe que isso no primeiro momento é tudo muito lindo, né? Tudo é oba-oba no começo. Tudo é oba-oba. Mas depois, quando a criança chega, a gente sabe que, na verdade, quem vai pegar ali as rédeas do pesado é a mãe e o pai, né? Por mais que você tenha uma rede de apoio, a família envolvida. Então, eu penso que, primeira coisa, por isso que eu falei no início aqui, de você elencar todos os seus gastos mensais, você vai ter que incluir ali mais algumas linhas de custos, né, referente ao gasto que você vai passar a ter com a criança. Então, por exemplo, no casal ali, somar a renda dos dois para ver o que a gente tem de gasto esse momento. Então, assim, dependendo da situação financeira, poxa, eu estou pensando em trocar de carro ano que vem, ao mesmo tempo quero ter um filho. Então, você tem que pensar se você quer trocar de carro ou se você quer ter um filho, né? Então, assim, se aquilo vai caber no seu orçamento. Se dá para fazer os dois, Isso. se tem financiamento de alguma coisa. Exatamente. Então, assim, a questão específica do planejamento seria a pessoa continuar elencando esses gastos, verificar qual que é a segurança no mercado de trabalho que ela tem hoje, porque a gente sabe que a pessoa ficar desempregada da noite pro dia é algo bem... É papum. É papo, do nada. Então, assim, você é desligado hoje, amanhã você está na rua tendo que procurar um novo emprego. Então, eu entendo que a pessoa ela tem que ter, primeiro, esse planejamento. Se ela tem uma segurança mínima ali para uma margem de tempo de estar empregada para poder ter aquela renda fixa para manter o filho. E, ao mesmo tempo, colocar, a partir de então, quais são os gastos que você vai ter com aquele bebê. Então, por exemplo, no caso da mulher que está planejando engravidar, ela vai, no caso, vai contratar uma equipe de parto,
para poder acompanhá-la durante a gestação? Qual que é o custo? Quais são as equipes? Você pode falar melhor que eu, né? Quais são as equipes que estão disponíveis no mercado hoje para isso? Ah, não, eu vou ter meu filho com plantão, eu tenho meu plano de saúde. Ela vai querer mudar o plano de saúde dela porque ela sabe que a cobertura daquele plano... Vai dar um plus. Ela é melhor? Então, assim, eu tenho um plano hoje que o meu custo é X, mas eu sei que eu vou gastar X mais 2 naquele outro plano e ele vai me dar um conforto e uma segurança muito melhor para mim e para o meu filho. Essa mudança de plano cabe no seu orçamento a partir de agora? A partir do momento que a criança nascer, hoje o SUS disponibiliza diversas vacinas, enfim, todas assim, essas questões de cuidado com a criança, né? Porém, a gente sabe que tem muitas vacinas pagas, né? A gente precisa complementar muitas coisas. Esse custo com vacina, ele está orçado, porque... Eu não tenho aqui o número do custo efetivo com a vacina hoje com a criança, mas quantas tem que dar, qual que é o custo que isso vai acarretar no seu orçamento mensal? Quais são os custos variáveis que eu vou ter com essa criança a partir do momento que eu planejar essa gravidez? Durante o processo durante o processo da gravidez, levantar de fato, a pessoa literalmente sentar e rascunhar, tipo assim, quais são os custos que eu vou ter durante o meu processo de gravidez? O que eu vou ter que gastar além do normal, que foge da minha rotina para poder ter um filho. Então, isso tem que ser... Por isso que eu estou colocando também o homem nessa figura, né? O casal, porque isso não é responsabilidade apenas da mulher. Da mulher planejar e muitas das vezes a gente sabe como que funciona no Brasil muitas coisas, né? O homem é a mulher que quis a gravidez, não foi eu que planejei isso agora. A mulher que tem um controle sobre isso. Então, ela que dá conta. Ela que dá conta. Então, isso é um planejamento da família, né? Então, assim, quais são os custos que é envolvido nisso? A partir do momento que essa criança nascer, eu vou ter uma consultoria de pós-parto. A gente sabe como que as mulheres precisam disso, né? Após o nascimento da criança. Quanto que isso vai me custar? Qual que é o processo que eu vou precisar passar num pós-parto para poder gastar dinheiro com meu filho para ele ter um acompanhamento saudável a partir daí? Não esquecem do pós-parto, gente. Às vezes a gente acaba deixando todo esse orçamento só em enxoval, porque acaba que todo mundo quer um carrinho, todo mundo quer um quarto todo bonitinho, todo mundo quer ter uma equipe de parto completa. O que a gente tem hoje, inclusive, informação, né, de recomendação de Ministério da Saúde é que a equipe completa, né, é o médico obstetra, o enfermeiro obstetra e a doula. Precisa de ter as 3 pessoas? É o padrão ouro. Agora, se você vai conseguir, se vai caber em orçamento, né, tudo isso, você pode também estar fazendo vários orçamentos com várias equipes. A gente tem equipe espalhada, assim, pelo mundo inteiro. Em Belo Horizonte, a gente tem um foco, inclusive, né, de equipes de parto. Mas não deixe o orçamento todo focado apenas até o neném nascer, porque depois que esse neném nascer, você provavelmente vai precisar de um apoio para amamentar, você provavelmente vai precisar de um auxílio emocional para passar por esse pós-parto. A família entra, né, nessas questões de relacionamento também, né? Tudo isso precisa de um apoio. Além das questões com o neném. É uma vacina, tem umas coisas que fogem um pouquinho ali do planejado, né? Uma mulher, por exemplo, tem uma ferida na mama. E aí ela vai precisar de uma sessão de laser, né? A gente sabe que o laser também não é o salvador e não é o milagroso. Precisa de ter uma consulta para saber o que está fazendo ferir e se, possivelmente, né, vai precisar ali de um laser. Mas se precisar de mais vezes, uma consulta com laser hoje não é uma coisa barata, né? E aí entra também nos custos que nesse pós-parto imediato, ele precisa de estar incluído aí nessa organização também. Então, é bom, inclusive, fazer orçamentos também de acompanhamentos do pós-parto, né? De como que funciona tudo isso. É importante ressaltar também que hoje, por exemplo, quando a gente faz uma divisão do que é gastos fixos e gastos variáveis na família, por isso que eu estou falando que não existe uma fórmula mágica de falar o seguinte, nossa, eu dei um clique aqui e minha vida financeira está resolvida. Eu digo o seguinte, a gente pode dividir, por exemplo, de acordo com o ganho que a pessoa tem, a pessoa ela é autônoma, ela é um freelancer, mas a pessoa tem uma noção de quanto que ela consegue ganhar por mês. Via de regra, independente da profissão que você exerce, a pessoa mais ou menos ela tem aquele pensamento mensal ali, olha, eu não vivo com menos que X. Tem mês que é bom, tem mês que é melhor, tem mês que é ruim, dependendo da profissão da pessoa. O final do ano é um final de ano mais parado, determinado final mês de ano a é um pessoa caos. vende mais, né? Então, entram as datas comemorativas em casa de criança. Então, a gente pode segregar da seguinte forma. Você tem 3 situações. Você vai ter um controle, no caso, igual o plano, ele dá lá o controle do seu gasto fixo, né? A data que você gasta, você tem aquele gasto, qual que é a descrição, né? E qual que é o valor. E vamos dizer, num controle apartado, você vai ter o seu gasto variável. Então, a gente pode dividir o salário da pessoa e você pode dividir, por exemplo, 50% você vai ter
do seu salário, você vai ter os 50% dele ele vai ser destinado para você cobrir seu gasto fixo. Outros 15% você vai ter que pagar a dívida. Então, por exemplo, é muito importante também a família. Hoje, as pessoas que estão endividadas, e a gente sabe que no Brasil o endividamento cresceu muito, frente a N situações, além da pessoa saber qual que é o gasto fixo que ela tem, quais são os gastos variáveis para lazer, enfim, para as coisas do dia a dia, ela ter mapeado quais são essas dívidas que ela tem. Aí o que é o endividamento? É o endividamento do cartão de crédito, é o endividamento de um financiamento que eu fiz para poder, igual a gente comentou, de trocar de carro, comprar alguma coisa que eu precisei parcelar de várias vezes. E a questão também de ter um fundo de emergência, né? Hoje em dia, infelizmente, é muito difícil você guardar dinheiro. Se você pegar o percentual de pessoas que vão guardar dinheiro, você vai conversar com muita gente e falar assim, não está me sobrando nem para pagar minhas contas, o que dirá guardar. Então, assim, se você fizer pelo menos uma segregação de percentual do seu salário frente ao que você tem de custo por mês, o que você consegue guardar, você vai reservar aí nada 10, 8, 10% para você poder pelo menos guardar parte daquele recurso para você poder ter uma certa saúde financeira para um futuro numa eventual emergência. Então, assim, eu diria que se você destinar 15% do seu salário para você conseguir pagar suas dívidas, talvez você não consiga pagar todas, mas você não está sangrando tanto num financiamento e não se endividando mais. Sim. Então, assim, isso é importante você ter minimamente uma noção, porque hoje muitas das pessoas que a gente conversa, a pessoa sequer sabe o que ela paga por mês, o que ela tem de custo. Ela não sabe quanto que vai vir a conta da CEMIG, da Copasa, quanto que ela gasta com alimentação. A gente sabe que a alimentação na rua hoje, por exemplo, é muito caro, você almoçar num restaurante. Então, tem muita gente que tem a prioridade de almoçar em casa, levar uma comida para o trabalho. Então, são esses movimentos de economia que fazem no final do mês sobrar dinheiro para você poder fazer coisas que você não estava planejando, né? Isso entra também quando a questão da mulher ser autônoma, ou a mulher, a família, enfim, ter um trabalho autônomo, né? Ela conseguir ter essa visão, assim, do que ela tá vivendo, dos custos fixos, né? E ela conseguir entender, olha, eu preciso trabalhar tanto, eu preciso vender tantas coisas, né? De acordo com o trabalho, para eu conseguir pelo menos os fixos. Se ela conseguir mais... Para saber o que vai encaixar dentro do orçamento dela. Sim. Porque a partir do momento que a pessoa é autônoma, ela tem um gasto incerto, ela tem um ganho incerto. Então, esse ganho ele vai variar muito de acordo com a demanda de trabalho, de acordo com a profissão da pessoa. Então, como aquele ganho é incerto, mas o gasto é certo, Sim. A pessoa tem que ter, no mínimo, uma média para saber o que ela vai gastar por mês que vai se enquadrar dentro daquele orçamento dela. Essa questão da fórmula mágica que a gente fala, porque a gente vê muitas pessoas do mercado hoje vendendo as fórmulas mágicas para resolver a vida financeira das pessoas. E não existe, na verdade, uma fórmula mágica se você propor um tipo de ferramenta ou propor aconselhamento para as pessoas em relação à saúde financeira, sendo que a própria pessoa não abre mão de sair todo final de semana. Sim. Então a pessoa fala assim, eu não abro mão de almoçar num restaurante que é R$200 o prato todo domingo. Então, a partir do momento que a pessoa não abre mão disso, pode ter certeza que ela não vai ter a sensibilidade de sacrificar alguma coisa para ela poder conquistar outras, que é o caso do planejamento que a gente está falando. Então, vai muito da pessoa. Isso é muito pessoal, da pessoa conseguir sacrificar algumas coisas ao longo do mês, no gasto familiar. O que ela vai tirar, o que ela vai tirar, economizar. Exatamente, para ela conseguir planejar ter um filho lá em abril, que a gente está falando. Então, se a pessoa também não tiver essa consciência, não adianta nada o controle financeiro. Ela pode ter 1 milhão de planilhas, ela pode ter o plano, ela pode ter tudo. Mas, na verdade, ela vai andar sempre no vermelho e no cheque especial, porque ela não vai conseguir nunca ter um mínimo de controle da vida dela, para falar a verdade, né? Isso que é um ponto. Eu já fiquei doida só nessa organização toda. Mas vale a pena. Né? Eu acho que é um ponto para a gente conseguir enxergar ali o que tem de dinheiro palpável e conseguir, inclusive, aproveitar melhor. Né? Não é só a questão de saber quanto que você tem, quanto que você não tem, mas você saber direitinho onde que você vai investir, né? Cada coisa, as questões de investimento também, né? Tudo isso, essa organização vai contribuir. Mas aí a gente tem aquelas situações de que é quando a gravidez não é planejada. A gente está falando de toda essa organização, de tudo assim, bem palpável, bem lá, né? Vendo lá as planilhas e tudo. Mas e quando não tem planilha, quando a gravidez veio no susto, quando tá tudo uma bagunça, como é que nós vamos fazer? Então, aí a gente teria 2 mecanismos, né? Batendo nessa tecla de abrir mão de custos desnecessários, porque imagina assim, a mulher, ela fez o teste hoje e está grávida. Então, ela chega em casa e dá com uma bela de uma surpresa. Então, assim, ela não tem outro caminho a não ser cortar os gastos desnecessários
E agora usando talvez a criatividade, pensar em como fazer dinheiro de uma forma criativa, para poder, vamos dizer, aumentar um pouquinho a esse renda, orçamento. isso, aumentar o orçamento e a renda familiar de uma forma criativa. Agora, qual é essa forma criativa? Vai depender muito do que a pessoa, de qual que é o segmento que a pessoa trabalha. Pensa aí no que você sabe fazer. Qual que é a especialidade dela? Hoje a internet é um meio onde meio, um super meio para poder ganhar dinheiro. Então, assim, a rede de apoio da família é extremamente importante neste momento. Porque, vou dar um exemplo, a pessoa acabou de descobrir que está grávida, então ela já começa a pensar no enxoval da criança, já começa a pensar no quarto que vai construir para o filho. Se cabe na casa, se cabe dá na para casa, ficar na mesma casa. Estou morando num apartamento pequeno, eu já vou ter que trocar de apartamento e morar numa casa para poder comportar um filho. Não necessariamente isso é uma Precisa regra. de acontecer, mas às vezes mora com a sogra, às vezes mora, né, um tanto de gente na casa e quer. Exato. Então, assim, na verdade, por isso que a gente tem. Por isso que eu estou falando o tempo todo de você ter mapeado quais são os seus principais gastos, porque aí, a partir de agora, vai ser um gasto a mais. A partir de agora, vai ser um gasto que você sequer estava esperando. Então, a partir desse momento, a pessoa tem que pensar o seguinte: vem novamente a ideia de sentar, se reorganizar para poder ter esse filho. Quais são os gastos que vão ser recorrentes a partir de então com a gravidez? Eu não tenho um plano de saúde, eu vou ter que fazer o acompanhamento todo pelo sistema público. Quais são as condições que eu tenho para isso? Então, a pessoa tem que se planejar para isso, obviamente. E exemplo, vou fazer um chá de bebê para fazer. Tem muita gente que, na verdade, gasta mais dinheiro no chá do que arrecada de fralda, né? Porque a pessoa faz uma mega festa para a família, porque está empolgado com a chegada da criança. A pessoa gasta R$5.000 na festa e arrecada 3.000 de fralda. Então, assim, esse também é um conceito. Por quê? Você que é mãe sabe bem, a mulher, a família, né, empolga com a chegada da criança. Há todo como é que eu posso dizer? Há toda uma expectativa criada na chegada de uma criança na família. Então, essa empolgação ela tem que ser contida, porque não adianta também a mulher, o marido, as pessoas se empolgarem ao ponto de falar o seguinte: não, eu vou dar tudo pro meu filho. Bora lá. E vamos começar a fazer festa a partir de agora e minha gravidez vai ser maravilhosa e tudo, sendo que ela não... quando a criança efetivamente nascer, ela não tem de onde tirar para poder continuar sustentando aquele filho. Sim. E gasto com fralda, gasto com alimentação, educação, que é muito importante, que desde o início ali, vou fazer uma reserva, porque eu sei que meu filho daqui a 3 anos vai para a escola, eu já vou ter uma reserva para colocar ele numa escola boa, né? Quando a gente fala escola boa, num sistema privado com um pouco mais de qualidade em relação ao ensino. Então, assim, essa mulher, ela vai ter que, literalmente, junto com a família... reorganizar a vida dela como um todo. E quando a gente fala aqui de ser criativo para poder buscar novos meios de ganhar dinheiro, a gente falou da internet, de outras formas de ganhar dinheiro, talvez ela vai pensar num planejamento que estava ali guardado na gaveta dela, né? Algo que estava assim, nossa, isso aqui, o marido, né? Isso aqui não estava na minha mira agora para poder começar a investir, e eu vou investir nisso que eu preciso fazer uma nova renda. Né? Eu tinha um plano para o futuro de ter um segundo emprego paralelo ao meu, para conseguir ter uma nova renda. Qual o segundo emprego que é isso? Como que eu vou passar a planejar isso? A pessoa talvez vai ter que antecipar etapas porque surgiu a novidade de ter um filho, né? Ou então a pessoa, por exemplo, ela é autônoma. E ela vai pensar o seguinte: quer saber, eu vou voltar para o mercado formal porque vai me trazer mais segurança financeira para poder ter um filho. Tem muita gente que abre mão disso. A pessoa abre mão da praticidade de ser autônomo, da flexibilidade com horários, com a autonomia de ser um empresário, de falar o seguinte: não, eu prefiro agora voltar ao mercado formal de trabalho, uma empresa, ter a carteira assinada, pela segurança da empresa, porque sabe que ali você vai ter um certo conforto em relação ao trabalho, né? Então, assim, essa organização ela vai muito de como que a pessoa vai planejar em ter esse filho. Não é da noite para o dia que isso acontece, né? Há todo um período de maturação ali também nos primeiros 1, 2 meses, que a pessoa vai ter que sentar, respirar fundo e falar: puxa, tipo assim, o que eu vou fazer a partir de agora para conseguir ter o mínimo de recurso financeiro para manter o meu filho? Então, você vai fazer uma lista mesmo de quais são as prioridades. Olha, eu não abro mão de ter o meu filho numa escola particular. Então, quais são as prioridades a partir de agora? A partir de agora. Eu não abro mão de dar todas as vacinas para o meu filho quando ele nascer no sistema privado. Então, eu vou fazer agora um orçamento e já vou saber quanto que estão essas vacinas. Eu não abro mão da equipe de parto. Então, quanto que é essa equipe de parto? Eu não abro mão de ter uma consultoria de pós-parto, igual você ressaltou a importância disso. Quanto que isso aqui vai ficar? Eu não abro mão de, sei lá, de inscrever o meu filho na natação quando ele tiver 2 anos, 3 anos. Então... Vamos lá fazer conta também. Qual que vai ser o gasto com esse filho? Tudo muito colocar na balança também, né? É tudo muito colocar na balança. O que eu quero para mim, o que eu quero para minha vida, qual o estilo de vida, enfim. E a gente conseguir balancear isso daí. Por isso que é importante a pessoa entender também, é uma frase que a gente costuma colocar, entender o seu padrão de vida.
Porque hoje a gente tem muita gente hoje em dia que vive num padrão de vida que não condiz com a realidade dela. Né? Então, assim, o que é entender o seu padrão de vida? É necessário eu ter esse carro no modelo que eu quero hoje para realizar um sonho próprio, porque eu sempre tive vontade de ter esse carro, porque ele é meu sonho de consumo, e quando, na verdade, o cara se endividou por 4, 5 anos, não está dando conta de pagar a prestação do carro, está endividado com cartão de crédito, ele está endividado com outras coisas, está chegando o filho, ele fala assim, mas por uma realização própria, isso é um sonho, eu sempre quis ter isso, entendeu? Então, assim, abrir mãos de determinados sonhos pessoais ou replanejar isso para um futuro, isso também não é demérito de ninguém, né? Não é humilhação para ninguém ter que replanejar uma vida financeira. Atrasar alguma coisa, atrasar uma viagem, Isso. atrasar uma conquista, né? Exato, e dentro disso a pessoa vai pegar os boletos do mês e falar o seguinte, vamos ver aqui, fazer igual o Silvio Santos jogando o sorteio para cima lá do... Qual que vai ficar atrasada? Exatamente. Vai ter momento que, infelizmente, vai ter que ser isso mesmo. Fala assim, olha, vou ver aqui no mês qual que vai ter que ficar atrasado. Aí você vai fazer um estudo simples. Exemplo, você vai atrasar o cartão de crédito, que os juros é absurdo no ano. Qual juro que vai valer? Então, qual que vale a pena mais atrasar esse mês? Olha, esse mês eu vou negociar meu aluguel porque é mais tranquilo de eu negociar. Eu vou deixar de pagar esse mês e vou pedir para dividir ele de tantas vezes para poder encaixar no meu orçamento. Olha, esse mês aqui eu vou ter que dar uma encaixada no boleto do custo X, que a gente sabe que os gastos públicos com os gastos, né, de CEMIG, Copasa, essas contas públicas, elas são ali frias e calculistas para você poder pagar. Agora, gastos pessoais você consegue remanejar. Sim. Eu estava planejando renovar meu guarda-roupa todo esse mês, então não vai ser esse mês que você vai renovar. Gata. Entendeu? Então, assim, é tudo uma questão de sentar e replanejar quais são as prioridades na sua vida. Se a pessoa tiver um mínimo de noção de quais são as prioridades dela, ela vai conseguir planejar para poder ter um filho e ter uma vida saudável financeira também. Porque talvez isso vai consumir uma vida confortável, né? E aí depois também podem surgindo outras oportunidades, podem surgindo outras ideias. A gente falou aqui em outro podcast, inclusive, no empreendedorismo materno, quando a mulher ela se reinventa também depois da maternidade. Não que vai ser, sim, a salvadora da pátria, mas, às vezes, quando ela está ali, ela vê outras oportunidades, outras coisas chegam perto dela que talvez possa ajudar também nessa balança e entender um pouquinho disso. E nesse planner aqui também, tem toda essa questão das festividades, porque hoje tem chá revelação, tem o chá de bebê e tem, né, outras coisas aí envolvidas, o look de não sei o quê, o look de sair da maternidade para a saída da maternidade, eu vou te contar, né? Tá tudo aqui também, coisas para a gente conseguir organizar, pontuar número de convidados, o que vai servir, o que vai colocar, tudo nesse planner aqui, que também serve como toda essa organização para conseguir colocar na balança o que vai valer a pena de ser feito também. Não tirando o mérito da comemoração, né? Da felicidade e tudo, que com certeza vai valer a pena de uma forma ou de outra. Mas já que a gente está falando de financeiro, a gente precisa colocar um pouquinho na balança aí. Inclusive, Lucas, não sei se você já ouviu falar a frase, se vocês já ouviram falar sobre a frase, que é aquela, né? Onde come um, come dois. Onde come dois, come três. Como é que faz com essa frase? Bom, eu não acho que necessariamente onde se come um, come dois, come três, come quatro, e assim vai, né? Essa é uma frase, na verdade, que, tipo assim, ela é antiga, dita pelos nossos pais, avós. Super antiga. Igual coração de mãe que cabe, né? Que vamos lá com muita força e fé, vai dar tudo certo. E assim, eu acho que, não de forma fria, assim, mas a gente tem que ser um pouco mais racional para poder planejar esse tipo de situação, né? Então, assim, não é simplesmente onde se come um, come dois, come três, come quatro, e você vai tendo filho e vai tendo outros afazeres na vida. A gente sabe que hoje tem muitos casais que planejam, por exemplo, ter 3 filhos e quando vem o primeiro, a realidade bate, né? Aí a pessoa vai falar assim, na verdade, eu tô achando que nós vamos ficar no primeiro, no máximo, irmãozinho ou irmãozinha, né? Irmãzinha. Então, na verdade, essa frase ela é dita de uma forma, vamos dizer assim, alegre, né? De forma, como é que eu posso dizer? Explanado, assim, pelas famílias, onde principalmente... Como se fosse um ditado, né? Como se fosse um ditado, não sei a palavra certa, como se fosse um ditado, sendo que, na verdade, ela é uma frase que vai gerar desorganização para a pessoa, né? Porque não tem essa de onde se come um, come dois, come três, come quatro. Na verdade, onde se tem boa organização, se come quantas pessoas precisam, né? Em relação ao nicho familiar. Então, se você tem um bom planejamento em relação ao futuro, exemplo, eu quero ter um filho hoje, em 2022, e eu pretendo ter 2 filhos, mas no intervalo de 2 anos ou 3 anos, porque aí eu consigo me organizar. Porque isso é extremamente importante para as pessoas conseguirem se organizar financeiramente para ter 1, 2 filhos, enfim, para conseguir ajustar os seus objetivos pessoais com os objetivos familiares, vamos dizer assim.
Ou ainda, se come um, come dois, aí você pode até estar pensando, não, lá em casa deu certo. Na casa da minha avó, né, eram 10, 15 Minha avó filhos. tinha 14 7, filhos, né, falando assim. Mas se a gente for pensar assim, comer pode até comer, mas o que vai comer, né? O que você vai conseguir dar para esses filhos todos, né? Todas essas condições. Talvez, assim, a questão de formação, a escola, enfim... Todas essas questões entram nessa... Porque entra naquilo que a gente está falando. Pode ser que o primeiro filho, como ele é o primeiro, o seu planejamento foi todo voltado para ele. No sentido assim, nossa, eu consegui colocar ele na melhor escola, eu consegui colocar ele na natação, eu consegui dar ele o curso que eu queria. Eu fiz um mega chá de fralda para ele do jeito que eu sempre sonhei. O aniversário de 1 ano dele foi maravilhoso. Conseguimos trocar de carro. Conseguimos trocar de carro, fizemos isso. Então, assim, todo o seu planejamento familiar, ele foi voltado para aquele primeiro filho. Aí, quando vem o segundo, terceiro, no caso do planejamento da família, o próprio pai e a mãe, a própria família já percebe que não é naquele oba-oba que sempre foi. Né? A própria família vai percebendo que tem que ter um ajuste, que tem que ter um aperto ali, um aperto aqui. A própria família ela vai percebendo que, na verdade, ao longo do tempo, exemplo, não necessariamente eu vou fazer uma festinha de 1 ano igual eu fiz do primeiro filho, que eu convidei 150 pessoas da minha família. Às vezes você vai fazer um bolinho em casa ali para as duas avós, para os avós, né? E para o irmão e para o primo mais próximo. Então, onde você gastaria com 150 pessoas, você gastou para 7. Fez um bolinho, cantou um parabéns, tá tudo certo. Reduziu bem. Reduziu bastante. Então, assim, é por isso que eu falo que não existe fórmula mágica. Existe um planejamento, existe conscientização das pessoas. Porque hoje o que eu vejo muito são as pessoas de forma aleatória e baseada em sonhos. Falam assim, mas eu sempre sonhei ser assim, eu sempre sonhei fazer isso. Mas como que você preparou para esse sonho acontecer? Ótimo. Como que você, ao sempre longo sonhei com a casa cheia. Exatamente. O que você fez para conseguir ter essa sempre casa sonhei, cheia? não, mas o sonho da minha vida era ter 4 filhos e a minha mãe sempre sonhou com casa cheia e tudo. Eu tô com 32 anos e sempre sonhei isso. Mas dos seus 20 anos de idade para frente estudando, fazendo curso, seja lá o que for, qual que é a sua profissão, o que você faz da vida para poder ganhar dinheiro, vamos dizer assim. O que você fez para se... O que você se planejou para conseguir chegar nesse objetivo? Nesse status da vida que você está hoje, isso te permite? Você consegue fazer isso hoje dentro do que você se planejou ao longo da sua vida? Né? Houve alguma surpresa nesse meio do caminho? Tempo. Porque nesse meio tempo aí pode ter acontecido surpresas. Que precisou de usar reserva, que não conseguiu fazer algum tipo de trabalho. Né? Então, assim, a gente pôde ver na pandemia, né, esse período tenso que a gente viu desses 2 anos. Ninguém imaginaria isso no mundo. Então, quantas pessoas tiveram que usar 100% das suas reservas financeiras porque ou foi desligado do trabalho ou porque teve uma emergência familiar, algo nesse sentido. Então, assim, a partir de hoje, você está se planejando para ter um filho daqui a 6 meses? Você tem essa consciência que no oba-oba isso vai acontecer? Aí, na verdade, pode ser que... Você pode falar até melhor que isso vai se tornar um fardo para a mulher, para o pai, né? Enfim, para a família, né? A mulher, na verdade, daqui a pouco está entrando em depressão, um problema psicológico pelo fato de não ter conseguido Pela alta demanda. Isso, pela alta demanda. Pela queda de realidade mesmo, né? Às vezes estava pensando que era de uma forma, e isso acontece realmente bastante. Quando a gente fala assim, em primeiro filho, né? Tem essa... caída da realidade mesmo, assim. Às vezes, ou entra, né, que tem que reinventar, igual foi falado no outro podcast, ou alguma coisa assim, ou às vezes já fala assim, não, vou esperar mais um pouquinho para um segundo filho. Não é que o filho é o fardo, não é isso. Mas é a questão de que, às vezes, a gente estava com a tal das expectativas, né? Isso. A gente estava com a expectativa de uma coisa, a gente estava com o pensamento de um jeito, só que aí vem ou quando vem o primeiro filho, né, vem aquele choque de realidade mesmo. Quantos casais a gente ouve falar o seguinte, tem o primeiro filho, e quando você fala assim, não sou pai, não sou mãe ainda, vai falar com você assim, você vai ver na hora que você tiver o primeiro, você não vai querer o segundo. Então, assim... E são aquelas coisas que realmente a gente não consegue controlar, porque, por exemplo, a gente está contando com a vacina pública, né? Só que a gente chega lá no público e às vezes aquela vacina está em falta, às vezes já mudou o calendário, enfim. Então, todas aquelas coisas, quando a gente vai ver no particular, é aquela tanto lá que a gente precisa, né? E não é a questão de que o seu planejamento não deu certo, mas que precisa de contar com aquilo que está fora do que estava, que está no controle mesmo, né? Por exemplo, o exemplo simples que foi a questão da vacina. Às vezes você está contando com uma coisa, mas já... Opa, não tem mais, não está fabricando mais, não tem mais, ou já mudou, agora só serve, né, a da rede particular e afins. Aí você já vem... um susto. Quando eu falo de frustração, igual você falou bem, não é o filho que é o fardo. A frustração que eu quero dizer é a frustração da família, da mãe, do pai, seja de quem for,
e das não poder realizar mesmo, aquelas expectativas. Então, por exemplo, não, eu sempre sonhei, aquela questão do sonho, né, que a gente fala, o sonho ele tá cá em cima e de repente ele tá cá embaixo, fruto de expectativas criadas que não são cumpridas, né? Então, assim, eu sempre sonhei dar isso pro meu filho. Eu não consegui dar para ele, não significa que você foi um fracasso, significa que dentro da sua realidade naquele momento você não conseguiu dar aquele status de vida que você sonhou para o seu filho, né, em relação ou naquele momento não conseguiu. Ou naquele momento, né? E vamos reinventar aí de Exatamente. novo. Exatamente. Tem que ter Sempre tem que ter um plano B, gente. Precisa disso. E aí, Lucas, como que faz com aquelas famílias, assim, que a gente sabe, né, que a média salarial hoje chega em torno de R$2.000, mais ou menos. Como que essa pessoa que está aí ganhando, né, esse salário mínimo, digamos assim, como que ela vai conseguir ter uma vida legal, uma qualidade de vida, ter um conforto aí no final do mês? Como que ela pode se organizar com o que ela tem dentro da realidade do Brasil hoje? Então, hoje, até alguns números que eu andei pesquisando, né? Hoje a inflação no Brasil está em 8,73%. A inflação altíssima. Ela vem caindo, mas no acumulado do ano é quase 10%, né? Então a gente pode ver hoje, por exemplo, que o reajuste do salário mínimo ou de alguns outros ganhos, ninguém está tendo esse tipo de... ninguém está tendo tanto assim. Isso, ninguém está tendo reajuste pela inflação do Brasil no momento. Então, assim, hoje, só trazendo alguns números, por exemplo, a Confederação Nacional do Comércio, eles fizeram um estudo que 78% das famílias brasileiras hoje estão endividadas, 29% estão com as contas atrasadas. Isso tem uma alta de 0,7% do mês de julho para o mês de agosto. Isso são dados oficiais agora da Confederação do Comércio. Então, assim, estou trazendo esses números aqui até para as pessoas que... A gente conseguir entender até para as pessoas que estão nos assistindo, conseguir entender o seguinte, uma inflação de quase 10% ao ano, o salário mínimo, ou posso dizer, qualquer salário hoje, seja da empresa privada, seja... Uma consulta particular, nenhum salário hoje está sendo reajustado a 10%. Então, o ganho real da família brasileira hoje, neste momento, ele de fato está abaixo da inflação. Ou seja, seu poder de compra está completamente pulverizado. Então, assim, ele está completamente comprometido. Então, ninguém está tendo esse aumento maior ou minimamente igual à inflação. Então, essas famílias hoje, você pode ver, 78% das famílias estão completamente endividadas. O que é completamente endividado? São pessoas que literalmente foram se endividando ao longo do tempo, não conseguiram pagar suas dívidas, e 29% estão 30% das famílias estão com as contas atrasadas. É porque, literalmente, o salário dessas pessoas não está cabendo mais dentro do orçamento. Às vezes não por uma coisa pontual não atual, por uma né? coisa Às vezes pontual, por uma pela coisa economia da vida. até pela economia do país como um todo, neste momento que a gente está vivendo. A gente está vivendo um momento ainda de pandemia, enfim, que as contas estão começando a tentar entrar no eixo, mas ainda não estão. E aqui vai uma visão assim do cenário atual. Isso é uma realidade que o país está vivendo. A gente sabe como estão preços dos alimentos, enfim, como que as coisas estão caras hoje. Então, assim, o que eu estou dizendo é que o poder de compra das pessoas ele diminuiu muito. Então, muitas das vezes, quando a gente fala aqui do salário médio do brasileiro hoje num todo, muitas famílias hoje podem ter certeza que está replanejando se vai ter o filho agora, se vai realmente fazer um planejamento, igual a gente está falando de trocar algo na casa, ou trocar de carro, ou fazer qualquer tipo de planejamento a médio e longo prazo, porque nesses 2 anos de pandemia a pessoa se viu endividada por N fatores, onde o cara é comerciante, o comércio dele quebrou por causa do lockdown. Então, o cara fechou as portas, então ele não contava com aquilo. Agora ele está tendo que renascer, né? Está tendo que ir para um novo mercado. Começando a melhorar, ir para um novo mercado, reabrir um comércio ou procurar um emprego propriamente dito, né? Eu digo no sentido formal da coisa, ou fazer uma outra coisa. Então, assim, para essas famílias hoje, essas pessoas não têm outro caminho a não ser renegociar suas dívidas. Agora, a forma de negociar, hoje tem vários meios da pessoa conseguir renegociar essa dívida, seja via cartão de crédito, né? Muita família hoje se endivida com cartão de crédito, né? Ou tem dívida com financiamento, seja de casa, seja de outro tipo de financiamento que está fazendo. Eu sei que é difícil, não existe, né, uma certeza de como que a pessoa vai renegociar isso. Ela vai ter que procurar cada credor que ela tem no mercado, renegociar, seja parcelando isso de 36, 48 vezes, enfim, renegociar parcelas para poder amortizar essa dívida ao longo de um tempo, conseguir, dentro daquele orçamento, além de ter o dinheiro para poder viver no mês, ela conseguir pagar essas parcelas de uma dívida, para isso não ir sangrando a pessoa mensalmente, né? E vai naquilo que a gente vai falando, tentar ser criativo de alguma forma para conseguir ganhar dinheiro de uma forma extra. Sei que às vezes é difícil a pessoa pensar, mas como que eu vou ganhar dinheiro de forma extra? Aí tem vários caminhos hoje que a pessoa pode tentar seguir para conseguir fazer uma renda extra, né? Tem pessoas hoje que, eu vou para o carro de aplicativo, eu vou fazer isso, eu consigo fazer tal coisa fora do meu horário de trabalho para poder conseguir uma renda extra, sabe?
Então, assim, esse endividamento das pessoas hoje, ele vai muito por conta de renegociação de dívida. As pessoas, às vezes, elas vão deixando aquela dívida comer ao longo do tempo, essa dívida vai acumulando, e a pessoa planeja assim, não, ano que vem o banco vai me ligar e de R$1.000 que eu devo, R$1.000 que eu devo para ele, eu vou pagar 200, tá tudo certo. Não necessariamente, não necessariamente vai acontecer dessa forma. De novo, a gente tem as balanças, né? Isso, de novo, tem uma balança voltada para isso, né? Para a pessoa conseguir se planejar minimamente e, mais uma vez, colocar esse gasto na ponta do lápis, ver o que ela tem de gasto, quais são as prioridades para ela ao longo da vida dela, o que ela vai conseguir cortar de supérfluo. Então, ela vai ter que abrir mão daquela compra supérflua que ela gosta de fazer ao longo do mês, até ela reenquadrar essa dívida dela e conseguir chegar num mês e falar o seguinte, não, esse mês eu consegui girar no azul e estou fechando o mês bem. Porque a gente sabe que conviver com dívida é algo que mexe até emocionalmente com as pessoas, né? Sim. A pessoa, enfim, a falta de crédito no mercado, enfim, essas coisas vão mexendo até psicologicamente com a pessoa, ela vai vendo que ela está entrando num buraco sem fundo, né? E muitas pessoas, inclusive, contraem uma outra dívida para pagar uma dívida passada. Eu devo o banco X, eu vou lá no banco Y, eu pego mais um empréstimo, porque aí eu quito essa daqui. Mas ainda fica mais um tiquinho e depois vai. Então tem muita gente que faz isso. O que é aí errado, vai virando né? só bola de neve. Uma bola de neve. E aí a gente tem também tanto essa questão de colocar na balança, de organização e tudo isso. Todas aquelas... A gente sabe, né? Que se quer ter uma vida legal, se quer, né, conseguir fazer tudo o que a gente estava planejando, então a gente tem que trabalhar muito. Não vai dar para ficar sem trabalhar. Não tem outro caminho. Ou a gente economiza de um lado, abre mão de uma coisa e para poder dar conta de tudo, ou reinventa e começa, né, com as rendas extras. Entra no assunto também, Lucas, as questões das mães solos. Mãe solo, pai solo, enfim. Quando a gente fala dessa questão, também tem toda essa organização de deixar de fazer alguma coisa ou, né, mais um orçamento aí. Como que a pessoa vai me ajudar em casa, né? Eu preciso de trabalhar, preciso deixar a criança com alguém ou em algum lugar. Mais uma vez, essa pessoa tem que ir reinventando. E aí eu junto aqui como que essa questão do financeiro também. A partir de onde que a gente começa assim, eu quero planejar uma viagem, eu quero planejar dar um brinquedo legal chegando aí final de ano, quero dar um brinquedo legal para o meu filho, enfim, a partir de onde que eu começo a ter essa organização para conseguir fazer o que eu quero? Bom, então, eu acho que datas especiais, né, e a gente está falando de datas especiais de criança, enfim, o público voltado para isso, e o planejamento financeiro, eu acho que ao longo do ano, quando chega janeiro, você já sabe quais são as datas principais, né? Do que você vai dar para o seu filho. Tem o aniversário, Natal, Dia das Crianças, Páscoa. Então, assim, já tem aquelas datas meio mapeadas na cabeça de todo mundo, sim, onde o mercado está extremamente aquecido para as pessoas poderem ir lá e consumir bastante para poder dar os presentes para os filhos, enfim, conseguir. Eu volto sempre no assunto de conseguir planejar com antecedência. Então, por exemplo, eu vou fazer uma viagem, quero fazer uma viagem com minha família, com meus filhos. A gente quer ir para uma praia, num resort, sei lá, para poder passar uma semana. Você não vai planejar essa viagem agora em outubro para viajar em dezembro. Pelo menos, a não ser que a pessoa... A não ser que você tenha, né? A gente está aqui falando de pessoas que financeiramente pode estar com orçamento apertado, vamos dizer assim, né? No caso, a maioria das pessoas. No caso, a maioria das pessoas. Nem todo mundo está com dinheiro sobrando para poder ajustar uma viagem do mês para o outro. Então, assim, geralmente, hoje, a gente, ainda mais com o mercado voltando a ficar aquecido igual está, tanto de viagens quanto os outros segmentos, você vai planejar ali, por exemplo, em março, uma viagem em dezembro. Então, você vai ali procurar uma agência de viagem, por exemplo, para poder fazer um orçamento para você de qual que é um pacote de viagem para você e sua família, quais são as melhores condições de pagamento. Então, eu oriento sempre, por exemplo, a pessoa fazer no mínimo 3 orçamentos. Ela não pode simplesmente chegar numa primeira agência e já fechar o pacote, porque ela perdeu completamente a oportunidade de barganhar, né, de ter esse poder de barganha em outros lugares. Não, eu não gosto de tratar diretamente com uma agência de viagem, eu vou planejar por mim. Por conta própria. Então, geralmente, hoje, quando você negocia diretamente com o hotel, você vai ter um preço menor, porque as agências têm comissão em cima disso. Então, assim, é uma questão economicamente melhor para a família que vai planejar, sim, sem terceirizar esse serviço, vamos dizer assim. Então, você vai ligar no hotel, você vai fazer um orçamento no site, ver quais são os hotéis que estão disponíveis naquelas datas, né? Geralmente são datas extremamente concorridas. Qual está mais barato, qual que você pode reservar com antecedência dentro de um preço que cabe no seu orçamento. E vem naquela questão de você se endividar, porém de forma organizada. Aí não é um endividamento ruim. Se endividar de forma organizada. Se endividar de forma organizada. O que seria? Você conseguir... eu vou parcelar esse pacote de viagem aqui de 12 vezes, mas está dentro do meu orçamento. Eu consigo pagar em 12 vezes. Eu consigo pagar em 12 vezes. Então, eu planejei uma viagem para dezembro, eu comecei a pagar ela em janeiro desse ano. Então, eu já sei que eu vou pagar ela até dezembro do final do ano. E, geralmente, a pessoa já viaja com aquela viagem paga, né?
Olha, eu não abro mão não, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu quero muito dar o presente X pro meu filho em dezembro, no Natal. Mas ela pensa, poxa, esse presente caro pra caramba, eu vou ter que segurar aí durante uns 2 meses. Então, a gente sempre volta no mesmo assunto, né? Porque ele é recorrente mesmo. Até chegar dezembro, o que você vai abrir mão nos 3 próximos meses para conseguir dar esse presente pro seu filho, né? Então, assim, hoje está no auge aí as figurinhas da Copa do Mundo, né? Então, eu tenho que dar a figurinha pro meu filho. A gente sabe o absurdo que tá o preço. Então, tipo assim, no início do ano eu já sei que tem Copa do Mundo em novembro. Então, eu quero muito dar um pacote de figurinha pro meu filho. O que você vai abrir mão ali ao longo do mês para completar esse álbum, né? E Lucas, pra gente conseguir fechar assim, essa conversa, eu tô gostando demais. Você também tá gostando? Então comenta aí, se inscreve aqui no canal também, que tem muita coisa bacana. Pra gente fechar essa conversa, Lucas, como que você, que dica que você daria, que conselho você pode dar para essa família que tá querendo começar a ter uma organização financeira? Bom, eu trataria isso em 3 pontos. O primeiro deles, entender quais são os seus gastos. A gente falou isso ao longo de toda a nossa conversa. Esse primeiro ponto ele é fundamental. Por isso que eu falo que organização financeira não há uma fórmula mágica, não há um pozinho que você joga e resolve o problema. Ele é uma medida de médio e longo prazo. Então, o primeiro ponto é entender quais são os seus gastos. A família, quando a gente fala, né, no casal dentro de casa, eles têm que ter total consciência de o que ele gasta por mês. Literalmente colocar isso na ponta do lápis. Independente se você vai colocar isso numa planilha aprimorada de Excel ou no planner, de uma forma anotando ali na mão. Ele tem que estar escrito em algum lugar. A gente costuma até falar que, por exemplo, não existe uma figura que entenda mais desgaste da família do que a dona de casa, né? Do que nossas mães, as pessoas que estão ali no dia a dia sabendo o que gasta dentro de casa. Então, a primeira coisa é entender. O que é entender os seus gastos? É fazer aquela segregação que a gente falou lá atrás. Organizar o que você tem de custo que não tem jeito de não acontecer todo mês. A pessoa tem que ter 100% dessa consciência do que ela gasta fixo no mês, não tem outra saída. Quais são os meus gastos variáveis, ou seja, o que eu sempre gasto todo mês, mas ele varia. Ou seja, lazer, coisas com a família, com o filho. O barzinho, o cafezinho, exatamente. É o almoço com um amigo no final de semana, é o presente, é uma viagem, às vezes, de última hora ali. Vamos apertar esse mês, vamos ir para Cabo Frio de sexta até domingo. Isso é viver também, né? Isso não é mal, não é né? pecado, a gente só né? precisa organizar para poder fazer. Não é pecado você resolver ir para Cabo Frio na quinta e sair na sexta. Isso não é pecado, mas vai do seu ajuste dentro do mês, né? Então, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é entender esses gastos dela. Na hora que ela tiver 100% desse entendimento, ela vai falar, não, eu sei exatamente o que eu gasto todo mês. A minha conta X varia muito pouco, está dentro do meu orçamento, o meu salário é X, então eu consigo bancar isso. O segundo ponto seria criar metas. O que é criar metas? É fazer um planejamento de médio e longo prazo. Ou seja, como eu quero estar daqui a 2 anos. E quando eu falo planejamento de médio e longo prazo, não é planejar como é que você quer estar em janeiro, porque janeiro já está aí praticamente. Piscou, então, chegou. assim, isso é muito comum das pessoas falarem assim, nossa, eu estou com um mega planejamento, qual que é o seu planejamento? Dezembro eu vou fazer tal coisa. Eu falo assim, cara, mas tem não vai rolar. Não vai rolar, porque tem 2 meses apenas. Então, esse planejamento de criar metas, e quando eu falo criar metas, não é só a pessoa, são as pessoas envolvidas neste processo, é como eu quero estar daqui a 2 anos. Olha, eu quero sair de morar num apartamento para morar numa casa daqui a 2 anos. O que eu vou fazer em 1 ano e meio, 2 anos para conquistar isso? Né? Para a gente construir ou comprar uma casa. Eu vou ter condições para isso? Então, é criar metas, prazos de forma extremamente definitivo, né? Educado, no sentido, olha, essa meta vai ser cumprida em 2 anos para você poder, ao longo do tempo, no seu cronograma ali, ser ele ticando e falando, olha, já cumpri parte dela, até lá vai estar pronto, como se fosse uma obra mesmo, uma construção, na verdade, né? E fazer revisões periódicas desses controles que você se está dando certo acabou de esse colocar. planejamento. Porque não adianta você falar que igual que agora eu quero viajar ou construir uma casa daqui a 2 anos se periodicamente você não fizer uma revisão disso. Uma revisão se aquele planejamento seu está caminhando bem ou está caminhando mal. Porque aí você vai saber se o seu objetivo vai ser cumprido lá na frente. Então não adianta você não se planejar para isso. É como um casamento, né? Quando você vai casar, geralmente você marca a data aí para quem quer fazer festa, fazer tudo, uma coisa, você planeja com 2 anos de antecedência, às vezes até 3 anos. Então você tem toda uma história a ser percorrida ali, às vezes por causa de um dia, né? Então você vai estabelecendo metas ao longo daquele período para revisar periodicamente se aquilo está sendo cumprido. Porque às vezes no meio do caminho você vai ter que mudar o curso do planejamento. Vai ter diminuir a festa. Ou diminuir a festa. Buffet, ou aquele que ele está falando, olha, eu planejei em 5 anos ter 3 filhos, vou ter só 2. Porque na verdade não vai caber no meu orçamento.
Então, assim, é uma educação mesmo. A pessoa ela tem que ter uma total autonomia para resolver isso, só que a pessoa tem que ter uma total consciência também da vida que ela está levando, das dívidas que ela tem para pagar de médio e longo prazo, se isso vai caber no orçamento dela e se ela vai ter uma segurança financeira que ela vai ter aquele valor todo mês ali para poder arcar com isso. Porque não adianta querer fazer também aventuras, né? Sendo que aquela aventura não cabe dentro do seu orçamento. Não então adianta ganhar 5 mil por mês e gastar 10. Então, seria basicamente, o começo é você listar todos os seus gastos, né? Os fixos e os variáveis. Mas tem que escrever em algum lugar. Tem que estar escrito. Seja no papelzinho debaixo do colchão. Exatamente. Tem que estar escrito para você conseguir ver. E ser educado para conseguir ser comprometido, né, com aquilo dali. Se eu quero fazer tal coisa, então eu preciso tirar de um canto, né, para conseguir de novo. Mas tem que fazer. Exato. Senão também não adianta e aquilo coisa não acontece. O planejamento Lucas, se perde. É sobre isso que a gente tinha para conversar hoje. É um assunto muito interessante, eu acredito. E acho, inclusive, que você ajudou muita gente ali que está querendo sair dessa mesmice até, mas às vezes não sabe de onde, né, que começa, como que começa, o que tem que fazer. E a gente está sempre reinventando, gente. Tanto em vida pessoal, mas a maternidade também, a paternidade também. É muito sobre isso. É essa questão de reinventar e sempre querer o melhor também, né? Então, Lucas, te agradeço muito pela conversa, por você ter vindo. Tenho certeza que você ajudou muita gente que está ali. Claro. E espero ter uma próxima oportunidade também para a gente conversar mais sobre outros assuntos que estão dentro aí dessas questões de dinheiro. Ô, Ana, obrigado. Foi um prazer participar com você. Acho que foi produtivo. Espero que tenha sido, né? Espero que possa ter ajudado as pessoas a clarear um pouco mais sobre essa educação financeira, sobre ter mais respeito com o próprio dinheiro, né? E ter um pouco de prática, né? Para poder vivenciar o dia a dia, que a gente sabe que hoje em dia é tão difícil você ter um orçamento bem ajustadinho ali para conseguir fazer as coisas que a gente sempre sonha, que a gente tem vontade. E é isso, foi um prazer, foi muito bom. Espero voltar mais vezes. Com certeza. Então, gente, ficamos por aqui. Um beijo e, comenta aqui para eu ver se vocês gostaram desse episódio também.